Essa aí é a frase do Titãs. É. Essa questão essa frase, ela nos remete a algo que está muito esquecido hoje entre as pessoas, que é a questão da alimentação integral. Quando se fala em alimentação, as pessoas que falam melhor, elas vão falar o quê? Elas vão falar da importância do cuidado com a alimentação viva, da questão do movimento vegetariano, da questão de como que o alimento orgânico pode ser saudável para o corpo. E claro, isso tudo é imprescindível quando a gente pensa em questões em termos de alimentação física. Mas você tem fome de quê? Diz respeito não só à alimentação física, senão à alimentação daquilo que nós não vemos, mas que nós já somos. Nós somos muito mais do que aquilo que nós vemos. E hoje nós temos essa qualidade de alimentar o corpo que nós vemos, mas nós temos uma inanição completa dos corpos que nós não vemos. O que são esses corpos que não vemos? É o corpo que vitaliza esse corpo, que os antigos sabiam muito bem, a medicina tradicional chinesa, a medicina antroposófica, a medicina indiana. É o corpo vital, é o corpo etérico. Como alimentar esse corpo, se não com bons hábitos, com a atividade física, com o cultivo da rotina, com uma forma de respirar, com as pausas diárias. Tudo isso são formas de alimentação e que nós estamos completamente descuidados. E além dessa vitalidade, ainda temos outras instâncias corporais. Nós temos um corpo de desejos, ou um corpo que alguns chamam de corpo astral, da astralidade, que diz muito relação às nossas emoções. E muito poucas pessoas desconfiam que há uma alimentação na esfera emocional. E essa alimentação diz respeito ao quê? A dinâmica de como eu lido com o perdão, o perdoar. Perdoar é uma forma de alimentar esses corpos. Quando você perdoa, você solta. Da mesma forma que o corpo físico solta secreções, excrementos, quando você perdoa, você está soltando excrementos, secreções nesses outros corpos. Quando você pede perdão, você torna leve esses outros corpos. E esses outros corpos, que são corpos suprafísicos e que nós não vemos, eles têm profundo efeito sobre esse corpo que é físico. E se você está desnutrido nesses corpos, ou se esses outros corpos estão em estado de congestão, que é o que acontece quando a pessoa está magoada, ela está retendo água, ela está com a água parada. Essa má água entope esse outro sistema circulatório, que é um sistema circulatório emocional, que em última análise vai entupir o sistema corporal físico. Então esses alimentos desses outros corpos são tão fundamentais quanto a alimentação do corpo físico. Essa alimentação também é uma alimentação enzimática, para ajudar esse corpo físico a funcionar de uma forma mais fluídica. Além disso, ainda você tem um corpo que está em formação, que é a mente. Como você nutre a sua mente? A pessoa desnutrida mentalmente, muitas vezes ela está se nutrindo de uma instância de informação ou de uma qualidade de informação que muitas vezes não está auxiliando o desenvolvimento da pessoa, se não está formatando a pessoa. E quando a gente pensa em formatação, tem morte aí. Da mesma forma que existe uma morte física, existe uma morte no mental. Quando a pessoa é formatada, quando a opinião pública diz como as coisas são, quando a ideia de uma maioria é seguida como algo a priori verdadeiro, muitas vezes a própria mente da pessoa deixa de pensar e passa a ter pensamentos, porque alguém já pensou. Então dizem para ela como é, ela é formatada, ela simplesmente tem pensamentos, ela não exercita mais o seu pensar. E a pessoa que não exercita o pensar, ela deixa de ter o poder sobre si mesma de moldar esses outros veículos. Porque a forma como nós pensamos o mundo, nós acabamos vivendo esse mundo. E se a cada dia nós pensamos esse mundo diferente, a cada dia nós transformamos também esse corpo. O próprio corpo físico tem todo um processo de turnover, de transformação, de mudança dessas células. Quando a pessoa tem um pensar vivo, um pensar dinâmico, ela favorece todo esse processo de transformação. Então, pensar, campo emocional, campo vital, campo físico. Todas essas instâncias do ser
pede uma forma de se alimentar. Se a gente negligenciar esse aspecto suprafísico do ser, nós também somos um desnutrido. Um desnutrido de uma qualidade muito pior do que aquela do desnutrido puramente na dimensão física. Então vale a pena olhar não só para aquilo que a gente vê, como para aquilo que nos envolve e que não necessariamente a gente enxerga com os olhos físicos, que também requer uma alimentação específica.